Dando continuidade aí à nossa aula de história, vamos falar agora especificamente sobre as questões geopolíticas atuais envolvendo aí os Estados Unidos e alguns países, né? Então, nós temos aí o primeiro fator que desencadeou uma série de conflitos envolvendo os Estados Unidos, posteriormente envolvendo outros países, e esses conflitos e essas crises diplomáticas, crises políticas, até hoje elas são bem claras, são evidentes. Então tudo começa a partir do dia 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos, eles reafirmaram a sua hegemonia militar quando os Estados Unidos foi atacado no dia 11 de setembro de 2001. E posteriormente o Afeganistão foi o primeiro alvo estadunidense, até porque acreditava-se que o principal agente, né, o cabeça pensante, estava escondido ali no Afeganistão, Osama Bin Laden. Acredita-se que estava entre as montanhas do Afeganistão e do Paquistão. Então, o que aconteceu é que mesmo sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, o Iraque também foi invadido, isso em 2003. Isso acabou provocando uma crise dentro do Conselho de Segurança da ONU, porque os Estados Unidos, de fato, provou quem mandava, né? Era necessário a aprovação de todos que fazem parte do Conselho, são 6 países, então nenhum país poderia contrariar, né? Caso algum país fosse contra, os Estados não podiam invadir o Iraque, não podiam invadir o Afeganistão. Então, o que aconteceu, né? Houve a partir daí uma doutrina. Na época o presidente dos Estados Unidos era George W. Bush. Ele afirmava existir o chamado eixo do mal. Então, todos os países que praticavam terrorismo ou até mesmo financiavam o terrorismo, eles eram chamados de países do eixo do mal. Então, isso envolveu o Afeganistão, envolveu o Iraque, envolveu a Coreia do Norte. Todos esses países, segundo Bush, eles ofereciam perigo à segurança mundial. Então, a política externa do presidente Bush marcou uma nova fase, né, da geopolítica. Por quê? Porque ela foi caracterizada principalmente pela produção bélica, pelo exército, né, crescente nos Estados Unidos, que buscava ainda mais defender os seus interesses econômicos, interesses estratégicos, né? E atualmente percebe-se que a política externa dos estadunidenses, até hoje, ela permanece em constante divergência, principalmente ali com a Coreia do Norte, né? Que desenvolve projetos nucleares. Então, os dois países, Coreia do Norte mais os Estados Unidos, vivem um clima de tensão devido às incessantes ameaças do líder norte-coreano Kim Jong-un, né? Como vocês podem observar o cara na página 415, tem a foto dele lá, né? O envolvimento em guerras levou o governo estadunidense a mudar o perfil do Estado intervencionista desde o New Deal, 1930, o novo acordo. Em vez da redução dos gastos militares, houve a chamada desarticulação do Estado de bem-estar social, o Welfare State, criado em 1930, né, que foi um dos programas do New Deal. Com isso, a população sofre na atualidade com a redução de investimentos em educação, saúde, habitação, previdência,
e com aumento de desemprego. Isso é óbvio, né? Porque uma vez que você se preocupa mais com um setor, no caso aqui da guerra, investimentos altíssimos, bilhões e bilhões de dólares, né? Não só para a defesa do país, mas principalmente para derrubar os inimigos estadunidenses, isso ia fazer com que outros setores da economia ficassem desfocados. E foi o que aconteceu, né? Foi de fato o que aconteceu. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, não há um sistema de acesso à saúde. Existem convênios entre médicos, né, empresas, funcionários. Lá só existem dois serviços médicos públicos. Um que atende os idosos e outro que atende a população de baixa renda. Então, houve a crise econômica 2008. Essa crise se originou no setor imobiliário. Até chegar nessa crise, ela começa em 1998, né, os bancos estimulavam os empréstimos e aí os clientes davam suas casas como garantia de pagamento. Esse fator ficou conhecido aí como bolha econômica, que supervalorizava os imóveis, deixando-os acima do valor real. E aí estourou quando os imóveis pararam de se valorizar. Isso reduziu as garantias de empréstimos e provocou a crise que se alastrou não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo todo, né? Pelo mundo inteiro. Diante dessa situação, o Estado interveio no setor econômico com a finalidade de auxiliar as empresas que enfrentavam problemas financeiros. No entanto, essa intervenção não objetivou estatizar tais empresas, o que levou o governo estadunidense a tornar-se o grande acionista de muitas empresas. Essa forma de intervenção aí foi amplamente criticada pela população, pois enquanto o governo auxiliava as empresas, milhões de pessoas perderam seus empregos ou foram despejadas de suas casas sem receber ajuda alguma. Então, só para vocês terem uma ideia, né, alguns dados estatísticos de 2010 e 2011 apontam que o desemprego manteve-se em índices próximo dos 10%. Em 2017 houve a diminuição para 4,1%. Em 2014 ocorreu uma reaproximação histórica entre os Estados Unidos e Cuba, promovida pelos líderes políticos dos dois países. Na época, Barack Obama era o presidente e Raul Castro, né? Porque desde 1961 existia um embargo econômico que proibia com que os países fizessem qualquer acordo comercial com a ilha cubana. A aproximação entre esses países conta com duas medidas. Primeiro, o fim do embargo econômico e a devolução da base de Guantánamo a Cuba, que no começo era uma penitenciária principalmente para os terroristas caçados por causa do atentado do dia 11 de setembro de 2001. No entanto, com a chegada de Donald Trump, o governo estadunidense, né, a aproximação de dois países foi estagnada, né, entre os dois países especificamente. E o que aconteceu, que outro aspecto importante a ser retratado, é o acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, que foi firmado em 2015. Depois de meses de negociações, permite o Irã apenas desenvolver programa de nuclear para fins pacíficos, né? Exemplo de médicos e indústrias, e há-se muitos e outros desafios, muitos problemas econômicos diante do mundo globalizado, problemas sociais, né? São enfrentados ou serão enfrentados ainda pelos Estados Unidos da América. Então, o governo Trump ele segue pelo caminho oposto com sua política anti-globalização, que propõe barrar a entrada de produtos chineses, né, nessa guerra comercial, e principalmente imigrantes de alguns países, entre outros fatores aí que a mídia sempre acaba explorando, né? Algumas ações de Donald Trump em relação aos Estados Unidos da América diante do mundo.